1h35, a gente volta a Brasília. O repórter Márcio Rocha está acompanhando o projeto de lei que estabelece um novo marco fiscal. Traz detalhes para a gente. Fala, Márcio, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está aqui na expectativa para a votação, dos destaques, porque ontem a gente teve a aprovação do texto base dessa proposta que trata das novas regras fiscais, mas a Câmara ainda precisa votar pelo menos 4 destaques. Depois da votação de ontem, teve também uma votação de um destaque, eram 5 no total, um já foi votado e foi rejeitado pelo plenário, mas lembrando, esses destaques são as mudanças, sugestões de mudança ao projeto original que são apresentadas pelos parlamentares. Mas na votação de ontem foram aí 372 votos a favor contra 108 votos da oposição, mas, como eu disse, ainda faltam votar essas possíveis alterações do texto antes dele ser encaminhado para o Senado Federal. Durante todo o dia de ontem, os líderes partidários se reuniram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, também se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar justamente dos últimos detalhes dessa proposta, lembrando que vai substituir o teto de gastos como a ferramenta de controle das despesas públicas. Aí, segundo as lideranças aqui do Congresso Nacional, existe uma boa perspectiva para que tudo termine no Congresso, tanto a votação dos destaques hoje, quanto o encaminhamento para o Senado e também a votação desse projeto pelo Senado, tudo isso ainda no primeiro semestre deste ano. E aí a gente lembra que esse projeto foi rebatizado, não é mais arcabouço fiscal, também não é novas regras fiscais, esse projeto agora é chamado de regime fiscal sustentável. Quem falou sobre isso na manhã de hoje foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que comentou essa votação e também os próximos passos, principalmente tratando da reforma tributária, que é um projeto que o governo tem bastante interesse. Vamos ouvir agora o ministro Fernando Haddad. O placar é expressivo, A Câmara dos Deputados deu uma demonstração de que busca um entendimento para ajudar o Brasil a recuperar as taxas de crescimento mais expressivas. Isso também nos dá muita confiança de que a reforma tributária é a próxima tarefa a cumprir. Pois é, e aí depois, o relator da proposta, que foi o deputado Cláudio Cajado, confirmou que esse texto que foi aprovado pelos parlamentares ontem vai trazer a possibilidade de aumento das despesas de 2,5% para 2,5%, dependendo da arrecadação. Também é um trechinho que a gente vai ouvir agora. O texto original previa um crescimento de 1,12% pelos cálculos que o próprio governo forneceu. Então nós vamos agora pegar a diferença em cima do que tiver de crescimento e colocar até os 2,5%, sendo que no patamar de 70%. Vai poder utilizar do que crescer entre o ano de 2023 e 2024 até 70% no limite de 2,5%. Então ficou um meio termo. Pois é, então, lembrando, entre vários outros pontos, esse projeto prevê que o crescimento das despesas do governo fica limitado a 70% do crescimento da arrecadação. Esses gastos vão aumentar até um limite determinado pelas sanções que estão previstas no texto do projeto, que obrigam a redução das despesas quando algumas metas do resultado primário, ou seja, a diferença entre as receitas e as despesas que serão definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, forem descumpridas. Então, lembrando, a gente deve começar daqui a pouquinho, já devia ter começado essa sessão do plenário da Câmara. Inicialmente, os deputados fazem aqueles breves comentários, que cada um tem 3 minutos para falar sobre o assunto que entender, e aí depois a gente deve ter essa votação dos destaques. São 4 destaques que estão programados para a votação de hoje, e aí acabando essa parte, vai enviar para o Senado, aí começa tudo lá de novo, lá no Senado.